A ansiedade pode aflorar em uma situação de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus. Mas é importante não criar motivos para pânicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Mesmo antes do coronavírus, com mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno. Agora o cenário tende a piorar. E como lidar com a ansiedade na quarentena? É por isso que já está conosco ao telefone o médico psiquiatra Luiz Henrique, para nos ajudar a entender isso. Ele está ao telefone também em vídeo, como você vê aí. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. É isso aí. Como identificar, hein, os sintomas de uma ansiedade? Patrick, nós temos dois tipos de ansiedade, é importante esclarecer. Um dos tipos de ansiedade acontece de maneira involuntária, independente do estado emocional da pessoa. Muitas vezes ela está até bem, alegre, sorridente, animada, interagindo de maneira positiva com as pessoas com quem convive ali no ambiente, e de repente ela passa a ter uma série de sintomas físicos e emocionais que a gente caracteriza como ansiedade. O coração acelera, a mão fica suada, a sensação de que ela vai morrer naquela hora, dá um certo desespero, vontade de chorar, um aperto no peito, enfim. Isso pode acontecer, como eu falei ainda agora, sem qualquer alteração do estado emocional. A pessoa pode estar bem até, né? Esse tipo de ansiedade que pode surgir do nada, muitas vezes está associado a um transtorno de ansiedade. Como você bem falou no início da nossa conversa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, muitas pessoas já se depararam com uma condição como essa, e particularmente nesse caso do transtorno da crise de ansiedade, um terço da população mundial vai ter pelo menos uma crise ao longo da vida, sem que isso necessariamente seja considerado um transtorno ou uma doença. Então, a pessoa pode ter esse tipo de ansiedade ou crise de ansiedade do nada. Se ela começa a acontecer de maneira recorrente, principalmente nesse período agora mais recluso, né, que as pessoas passam mais tempo em casa e começam a se observar mais, elas podem perceber uma certa frequência desse tipo de ansiedade que requer uma atenção médica especializada, né? Mas tem outro tipo de ansiedade que essa sim está mais relacionada ao estado emocional do indivíduo, e essa em particular, que está relacionada ao estado emocional, é a que a pessoa pode evitar, é o que ela pode controlar. E a recomendação que a gente dá para que as pessoas não fiquem tendo crises de ansiedade ou não fiquem muito ansiosas, particularmente nesse período de confinamento, é evitar ficar vendo muitas notícias a respeito do assunto, né? Procurar ter mais atividades de lazer ou de entretenimento, que pode ser assistir a filmes, séries, ler bons livros, ouvir músicas que acalmam, né? Fazer meditação, orar mais. A gente tem visto aí certas correntes religiosas se movimentando em torno da oração, da prece, da reza, enfim, como a religião denominar essa ação, né? A ação de se conectar com a divindade. Então a gente faz essa recomendação, que as pessoas se mantenham mais calmas, fazendo coisas que são realmente positivas. Agora, para quem já tinha esses sintomas, e aí vem a pandemia, o que a pessoa deve fazer, hein? Se a pessoa já tinha esses sintomas antes e ela começa a ter mais vezes agora, é importante procurar ajuda médica especializada. É muito difícil, Patrick, para a pessoa que está tendo crises dessa natureza de maneira recorrente. Quando eu relato aqui os sintomas, parecem coisas simples ou leves. Para quem tem uma crise de ansiedade ou quem já teve, pode confirmar isso de maneira mais adequada, né? É incrível como é terrível a sensação. Mesmo a pessoa sendo psicóloga, por exemplo, e eu tenho contato com pessoas desse ramo que já tiveram crises de ansiedade, relatam uma sensação terrível, é muito ruim. A sensação é muito ruim, realmente a pessoa fica em pânico naquela hora. Então, se você já tinha sintomas e eles começam a piorar nesse momento, é importante buscar ajuda profissional,
para que seja promovido o tratamento adequado. E se começou a surgir a partir de agora, e ainda assim você não está dando conta, é recomendável também procurar ajuda profissional. Vários pacientes meus, Patrick, nesse período, mesmo aqueles que já estavam com a doença bem compensada, o tratamento já bem ajustado e a doença bem controlada, quando entrou essa história de Covid, começaram a ficar mais preocupados, ter mais até crises de ansiedade mesmo e me procuraram. Para alguns casos, a gente recomenda apenas medidas comportamentais, né? Até mesmo, como eu falei ainda há pouco, a questão da oração, de ouvir música, enfim, se envolver em atividades recreativas. Para outros, a gente recomenda, inclusive, que volte ao consultório. A gente muitas vezes faz ali uma adaptação no tratamento momentaneamente, para que a pessoa consiga passar por esse período de maneira mais tranquila. E há exercícios que a pessoa pode fazer para auxiliar nisso? Sim, exercícios de respiração. Então, respirar puxando de maneira mais profunda o ar, puxando o ar profundamente e soltando o ar pela boca bem lentamente. Posso fazer aqui para que as pessoas vejam, né? Então, se a pessoa começa a fazer isso, principalmente naquele momento mais tenso do dia, a tendência dela é ir se acalmando. Mas é importante, Patrick, que haja uma certa regularidade nesses exercícios. A própria atividade física, a caminhada, a corrida, o exercício de ouvir músicas que acalmam, se a pessoa faz isso diariamente, não somente naquele momento mais tenso, porque se conter no momento mais tenso é difícil mesmo. Muitas vezes a pessoa não dá conta. Agora, se ela faz um exercício constante da respiração, o exercício da oração, de ouvir a música tranquilizante, se ela faz isso de maneira constante, quando o momento mais tenso chega, ela já está treinada, ela consegue fazer de maneira mais fácil. De fato, é isso. Luiz Henrique, médico psiquiatra, muito obrigado por sua participação com a gente agradece a sua participação e até a próxima. Até a próxima, Patrick. Um abraço e um beijo a todos.